Caelith Veyron, o temido rei Alfa da floresta de Erindor, havia conquistado respeito, lealdade e poder absoluto durante anos. Mas em uma única noite, tudo desmoronou. Uma traição brutal dizimou sua alcateia inteira, deixando apenas sangue, cinzas e o peso insuportável da culpa. Agora, sozinho e destroçado, ele precisava encontrar a única pessoa capaz de devolver o que lhe foi roubado. Catherine Aldara, a Ômega que guardava a chave da lua. O problema, ela desaparecera há 3 anos, levando consigo não apenas o artefato, mas também a única lembrança de quando ele ainda acreditava em algo além da guerra. Olá, meus queridos ouvintes. Vamos começar nossa história, mas primeiro não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanharem cada história comigo. A lua cheia pairava sobre as ruínas do que antes fora o maior território lobisomem do norte. Caelith caminhava entre os destroços da grande casa de pedra, cada passo ecoando no silêncio mortal. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma fúria contida que ameaçava explodir a qualquer momento. A cicatriz em forma de lua crescente na lateral do rosto ardia como se fosse recente. Ele se ajoelhou diante de uma pilha de cinzas que ainda exalava um cheiro acre. Ali descansara Morgoth, seu mentor. Ali morrera seu irmão de sangue. Caelith fechou os olhos, mas as imagens da carnificina voltaram como garras afiadas, rasgando sua mente. Você não pode ficar aqui para sempre, a voz de Erindor Silvanes cortou o ar pesado. O conselheiro ruivo se aproximou devagar, os olhos verdes fixos no Alfa destroçado. Eles voltarão para ter certeza de que você também está morto. Deixe que venham. Caelith, isso não é apenas sobre vingança, é sobre sobrevivência. Você sabe o que precisa fazer. O rei Alfa se levantou, a postura imponente apesar da dor que carregava. Seus cabelos negros ondulados caíam desgrenhados sobre os ombros largos. Ele girou para encarar Erindor, e o forvia-se ombros. Conselheiro quase recuou diante da intensidade daquele olhar. Eu sei, preciso encontrá-la. Catherine não vai querer te ver, você sabe disso. Ela não tem escolha, nenhum de nós tem. Erindor suspirou, sabendo que discutir com Caelith, quando ele estava decidido, era como tentar deter uma tempestade. Ele puxou um mapa desgastado do bolso e o estendeu. Consegui rastreá-la. Está escondida nas montanhas de Thornvale, a 3 dias de viagem daqui. Mas não está sozinha. Caelith ergueu uma sobrancelha. Quem está com ela? Liora Vensar, a amiga inseparável. Se você quer chegar perto de Catherine, vai precisar passar por ela primeiro. Um fantasma de sorriso tocou os lábios de Caelith, mas não havia humor nele. Liora sempre foi protetora. Isso não mudou. Nada mudou, Caelith. Inclusive a razão pela qual Catherine fugiu de você há 3 anos. O sorriso desapareceu. Caelith agarrou o mapa com força demais, amassando as bordas. Isso é passado. Você tem certeza? Porque do jeito que eu me lembro, vocês não terminaram bem. E agora você vai aparecer exigindo o artefato mais poderoso que ela possui. Acha que ela vai simplesmente entregar? Eu não vou exigir nada. Vou convencê-la. Com o quê? Seu charme? Sua diplomacia? Erindor cruzou os braços, a frustração evidente. Você mal consegue olhar nos olhos das pessoas sem procurar traição. Como vai convencer alguém que você já magoou antes? Caelith deu um passo ameaçador em direção ao conselheiro, mas Erindor não recuou. Os dois se encararam por longos segundos até que o Alfa desviou o olhar primeiro. Eu vou dar um jeito. Sempre dou. Espero que sim, porque se você falhar, não haverá segunda chance. Os traidores já estão se movendo para tomar o que sobrou do seu território. Em questão de semanas, Erindor será apenas uma lembrança. Caelith guardou o mapa dentro da jaqueta de couro puída. Ele olhou uma última vez para as ruínas, para o lugar que chamara de lar durante décadas. Então, sem mais palavras, começou a caminhar em direção à floresta densa que cercava o território. Erindor o seguiu, mas manteve distância respeitosa. Ele conhecia Caelith tempo suficiente para saber quando o Alfa precisava de silêncio. A viagem foi brutal. Eles atravessaram rios gelados, escalaram penhascos íngremes e evitaram patrulhas de lobos renegados que agora reivindicavam as terras como suas. Caelith não dormiu, não comeu.
Ele simplesmente avançava, movido por uma força que Erindor não conseguia compreender totalmente. Na terceira noite, eles finalmente avistaram a cabana escondida entre os picos nevados de Thornvale. Fumaça subia da chaminé e uma luz fraca brilhava na janela. Ela está lá, murmurou Erindor. Caelid não respondeu. Ele desceu a encosta com passos firmes, o coração batendo mais rápido do que deveria. Fazia 3 anos desde a última vez que vira Catherine. 3 anos desde que a deixara partir sem lutar por ela. 3 anos de arrependimento que ele enterrara sob camadas de responsabilidade e liderança. Mas agora, diante daquela porta de madeira rústica, todas aquelas camadas desmoronaram. Ele bateu. 1 vez, 2. O som ecoou pela noite silenciosa. A porta se abriu lentamente. E Liora Vensar apareceu na soleira, a mão direita escondida atrás das costas, provavelmente segurando uma arma. Seus cabelos castanhos cacheados estavam presos num coque bagunçado, e o sorriso contagiante que Caelid lembrava estava completamente ausente. Em seu lugar, havia apenas desconfiança. Você tem muita coragem aparecendo aqui, Caelid. Preciso falar com Catherine. Ela não quer falar com você. Liora, é urgente. Minha alcateia foi. Nós sabemos. A notícia já chegou até aqui. A voz de Liora era fria como o vento da montanha. E mesmo assim, minha resposta é não, vá embora. Antes que Caelid pudesse responder, outra voz cortou o ar. Uma voz que ele reconheceria em qualquer lugar, em qualquer tempo. Deixe-o entrar, Liora. Catherine Aldara surgiu atrás da amiga, e Caelid sentiu o ar escapar dos pulmões. Ela estava ainda mais linda do que ele lembrava. Os cabelos prateados brilhavam sob a luz fraca da cabana, emoldurando um rosto de traços delicados, mas determinados. Os olhos violeta profundos o estudavam com uma mistura de cautela e algo mais que ele não conseguia decifrar. Liora hesitou, mas finalmente se afastou. Caelid entrou, e Erindor o seguiu, fechando a porta atrás deles. O silêncio era ensurdecedor. Catherine cruzou os braços, a tatuagem tribal em formato de lobo no ombro direito parcialmente visível sob a blusa larga. Ela o encarou sem piscar. 3 anos, Caelid. 3 anos sem uma palavra. E agora você aparece porque precisa de algo. Catherine, eu, não. Ela ergueu a mão, cortando-o. Você não tem o direito de vir aqui e esperar que eu simplesmente esqueça tudo. Você me deixou partir. Você escolheu sua alcateia em vez de mim. E agora que sua alcateia se foi, você acha que pode voltar e... Eu nunca te esqueci. A voz de Caelid explodiu, grave e carregada de emoção. Nem um único dia, Catherine. Nenhum. Os olhos violeta brilharam com lágrimas não derramadas, mas ela não desviou o olhar. Então por que não veio atrás de mim? Porque eu sou um covarde. A confissão saiu como um sussurro quebrado. Porque eu tinha medo do que sentia por você. Porque deixar você ir era mais fácil do que admitir que eu precisava de você mais do que de qualquer alcateia. Catherine fechou os olhos, a respiração tremendo. Quando os abriu novamente, havia uma resolução fria neles. Você veio pela chave da lua. Não era uma pergunta. Caelid assentiu lentamente. É a única forma de restaurar os laços da alcateia, de purificar a traição, de reconstruir o que foi destruído. E você acha que eu vou simplesmente entregar para você? Estou pedindo, Catherine, não exigindo. Ela deu um passo à frente e Caelid sentiu cada músculo do corpo tensionar. Catherine estendeu a mão e, pendurada em uma corrente de prata, estava a chave da lua. O artefato brilhava com uma luz suave e etérea, pulsando como se tivesse vida própria. Esta chave não é apenas um objeto, Caelid. Ela guarda um segredo que pode salvar sua alcateia ou destruir tudo que você conhece. Caelid franziu a testa. Catherine segurou a chave com mais força, os olhos violeta fixos nos dele. E então, com uma voz que tremia de emoção contida, ela sussurrou as palavras que mudariam tudo. A chave da lua só funciona quando ativada pelo sangue de um verdadeiro par destinado.
E 3 anos atrás, quando você me deixou partir, eu descobri algo que jamais tive coragem de te contar. Ela fez uma pausa, a respiração falhando. Você e eu somos pares destinados, Kaelit. E se você usar esta chave sem aceitar esse vínculo, ela vai te matar. O silêncio que se seguiu à revelação de Catherine era tão pesado que parecia sugar o ar da cabana. Kaelit estava paralisado, os olhos presos nos dela, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Pares destinados. A chave ia matá-lo. 3 anos de segredo. Erindor foi o primeiro a reagir, dando um passo à frente. Isso é impossível. Pares destinados são extremamente raros. Como você pode ter certeza? Catherine finalmente desviou o olhar de Kaelit para encará-lo. Você acha que eu não verifiquei? Que eu não procurei todas as anciãs, todos os sábios que pudessem me dizer que eu estava errada? Sua voz tremeu. A marca apareceu 3 dias depois que Kaelit me deixou partir. Aqui, ela puxou a gola da blusa para o lado, revelando uma marca prateada, em formato de lua entrelaçada com um lobo, bem acima do coração. A marca pulsava com a mesma luz etérea da chave. Kaelit deu um passo cambaleante para trás, a mão, instintivamente, indo para o próprio peito. Ele arrancou a jaqueta de couro e abriu os botões da camisa com dedos trêmulos. E lá estava, a mesma marca no mesmo lugar, pulsando no mesmo ritmo que a de Catherine. Não, a palavra saiu como um gemido rouco. Isso não pode estar acontecendo. Por que não? A voz de Catherine estava carregada de dor e raiva. Por que é tão difícil para você aceitar que talvez o destino tenha outros planos além dos seus? Kaelit passou a mão pelos cabelos, a frustração evidente em cada movimento. Porque pares destinados não podem liderar alcateias divididas. Porque aceitar esse vínculo significa abrir mão de parte do meu controle, da minha força. Significa me tornar vulnerável de uma forma que nenhum alfa pode se permitir. Então você prefere morrer sozinho do que viver comigo? Catherine deu um passo em direção a ele, os olhos violeta brilhando de fúria. É isso que você está dizendo? Eu estou dizendo que não é tão simples quanto você pensa. Eu tenho uma alcateia para reconstruir, inimigos para enfrentar, traidores para punir. Não posso me dar ao luxo de quê? De sentir? De confiar? Ela estava perto demais agora, tão perto que Kaelit podia sentir o calor emanando dela. Você sempre foi assim, Kaelit. Sempre colocando muros entre você e qualquer coisa que pudesse te fazer feliz. Felicidade não reconstrói territórios. Felicidade não vinga os mortos. Não. A voz de Catherine era um sussurro cortante, mas pode te dar uma razão para continuar vivo quando tudo isso terminar. Liora, que assistira a tudo em silêncio, finalmente interveio. Catherine, ele não merece você. Deixa ele ir embora e encontrar outra solução. Não há outra solução. Erindor cruzou os braços, o rosto sério. A chave da lua é única. Se Catherine está dizendo a verdade sobre o vínculo de pares destinados, então Kaelit precisa aceitar. Dito isso, ou desistir de reconstruir a alcateia. Eu não vou desistir. Kaelit endireitou os ombros, a postura de líder voltando. Mas também não vou aceitar um vínculo forçado pelo destino. Preciso de tempo para pensar. Catherine riu, mas não havia humor no som. Tempo? Você acha que tem tempo? Ela apontou para a janela. Seus inimigos já estão se movendo. Em menos de 2 semanas, eles vão consolidar o poder sobre Erindor. E quando isso acontecer, não haverá território para você reconstruir. Não haverá nada além de cinzas e memórias. A verdade nas palavras dela atingiu Kaelit como um soco. Ele sabia que ela estava certa. Cada dia que passava, seus inimigos ficavam mais fortes. Mas aceitar o vínculo com Catherine significava algo que ele jurou nunca fazer novamente. Confiar completamente em outra pessoa. A última vez que confiara assim, sua alcateia inteira fora massacrada. Então, o que você propõe? Ele finalmente perguntou, a voz cansada. Catherine segurou a chave da lua entre os dedos, observando a luz etérea dançar. Vamos fazer isso em etapas. Primeiro, você precisa provar que está disposto a aceitar o vínculo. Isso significa abrir sua mente e seu coração para mim, sem barreiras, sem mentiras. Catherine.
Sem barreiras, Kaelit. Ela o interrompeu, firme. Se você não consegue confiar em mim, o vínculo nunca vai se completar. E a chave vai te matar no momento em que você tentar usar. Kaelit olhou para Erindor, buscando algum tipo de orientação, mas o conselheiro apenas deu de ombros. Esta é sua decisão, meu amigo. Eu posso te aconselhar em estratégias de guerra, mas não em assuntos do coração. Liora bufou. Que conveniente. Jogam tudo nas costas dela e esperam que Catherine resolva o problema de vocês. Ninguém está jogando nada em ninguém. Catherine se virou para a amiga, tocando seu ombro suavemente. Eu escolho fazer isso, Liora. Não por obrigação, mas por quê? Ela hesitou, os olhos encontrando os de Kaelit novamente. Porque ainda sinto algo por ele. Mesmo depois de tudo, as palavras caíram como pedras no estômago de Kaelit. Ele não merecia aquela confissão. Não merecia a chance que Catherine estava oferecendo. Mas ele era alfa o suficiente para saber quando engolir o orgulho. Está bem, ele assentiu lentamente. Eu vou tentar, vou abrir as barreiras, mas você precisa me guiar, Catherine, porque eu não sei como fazer isso. Pela primeira vez desde que ele chegara, um pequeno sorriso tocou os lábios de Catherine. Isso já é um começo. Erindor limpou a garganta. Ótimo! Agora que resolvemos a crise existencial, podemos focar no problema prático. Precisamos de um lugar seguro para realizar o ritual de vínculo. Aqui está muito exposto. Há um templo antigo 3 horas ao norte daqui. Catherine guardou a chave de volta no pescoço. Foi lá que recebi a visão sobre o vínculo. O lugar é protegido por magia ancestral. Ninguém pode nos encontrar lá. Então vamos nos mover ao amanhecer. Kaelit olhou pela janela, observando a lua cheia. Quanto tempo temos até que a chave precise ser usada? Catherine mordeu o lábio inferior, um gesto nervoso que Kaelit lembrava bem. 7 dias. Depois disso, a janela de poder da lua minguante se fecha por 3 meses. E você não tem 3 meses, tem? Não, não tenho. A realidade da situação caiu sobre todos eles como um manto pesado. 7 dias para aceitar um vínculo que Kaelit passara 3 anos evitando. 7 dias para reconstruir uma confiança que ele próprio destruíra. 7 dias para salvar tudo que restava de seu legado. Liora suspirou, resignada. Vou preparar suprimentos para a viagem. Catherine, você deveria descansar. Vai precisar de todas as suas forças. A noite passou em preparativos silenciosos. Kaelit não conseguiu dormir. Ele ficou sentado perto da lareira, observando as chamas dançarem, tentando organizar os pensamentos caóticos em sua mente. Catherine se aproximou sem fazer barulho, sentando-se ao lado dele. Por longos minutos, nenhum dos dois falou. Então, ela quebrou o silêncio. Você tem medo? Sempre. A honestidade na voz dele a surpreendeu. Mas aprendi a não deixar o medo me controlar. E se dessa vez você deixasse, e se você permitisse sentir medo, sentir dúvida, sentir tudo? Kaelit finalmente olhou para ela. Realmente olhou. Viu a vulnerabilidade nos olhos violeta, a esperança mal disfarçada, o amor que ela tentava esconder, mas que brilhava em cada gesto. Eu não sei se consigo, Catherine. Não sei se ainda lembro como. Ela colocou a mão sobre a dele, o toque enviando ondas de calor pelo braço de Kaelit. Então, eu vou te ensinar. Assim como você me ensinou a ser forte, eu vou te ensinar a ser vulnerável. Antes que ele pudesse responder, um uivo distante cortou a noite. Não era um uivo comum, era um chamado de guerra. Kaelit se levantou de um pulo, todos os instintos de alfa ativados. Erindor correu até a janela, espreitando para fora. Não pode ser. O que é? Catherine estava ao lado de Kaelit agora, tensa. Erindor se virou, o rosto pálido. É Malachai Draven, o traidor que liderou o massacre. Ele está aqui e trouxe uma matilha inteira com ele. Kaelit não hesitou. Ele correu para a porta, mas Catherine o segurou pelo braço. Você não pode enfrentá-los sozinho. São muitos. Eu sei. Ele olhou para trás, os olhos escuros fixos nos dela. Mas se ficarmos aqui, eles vão nos encurralar. Precisamos fugir, agora. Liora já estava jogando suprimentos em mochilas, movendo-se com eficiência mortal.
A passagem secreta nos fundos leva direto para a ravina. Se formos rápidos, podemos chegar ao templo antes do amanhecer. Erindor puxou 2 adagas da bota. Eu vou cobrir a retaguarda. Vocês vão na frente. Não. Caelith pegou uma das adagas. Nós vamos juntos ou não vamos? Outro uivo. Mais próximo agora. O som de garras arranhando madeira ecoou do lado de fora. Eles estavam cercando a cabana. Catherine agarrou a chave da lua, escondendo-a dentro da blusa. Ela trocou um olhar com Liora, e as duas se moveram em sincronia perfeita, abrindo um alçapão escondido sob um tapete desgastado. Vamos. Eles desceram pela passagem estreita e úmida, a escuridão engolindo-os completamente. Caelith ia na frente, guiando-se pelo faro aguçado. Catherine estava logo atrás, sua respiração rápida mas controlada. Erindor e Liora fechavam a fila, atentos a qualquer som de perseguição. A passagem parecia não ter fim. O ar era pesado e cheirava a terra molhada. Raízes pendiam do teto baixo, arranhando seus rostos enquanto avançavam. Finalmente, eles emergiram na ravina, o ar frio da noite queimando os pulmões. A lua iluminava o caminho íngreme que subia pela montanha. O templo fica no topo. Catherine apontou para uma estrutura distante, mal visível entre os picos rochosos. Mas é uma escalada difícil. Então é melhor começarmos. Caelith olhou para trás, ouvindo os uivos distantes. Eles vão descobrir a passagem em breve. A escalada foi brutal. As rochas eram escorregadias e afiadas, cortando suas mãos e joelhos. Caelith subia com determinação feroz, parando ocasionalmente para ajudar Catherine. Cada toque entre eles enviava ondas de calor pela marca no peito dele, uma lembrança constante do vínculo que ainda não aceitara completamente. Quando finalmente alcançaram um platô estreito para descansar, todos estavam exaustos. Liora se sentou pesadamente, verificando os ferimentos nos braços. Erindor ficou de guarda, observando o vale abaixo. Catherine se aproximou de Caelith, que estava apoiado contra uma rocha, a respiração ainda irregular. Você está bem? Estive melhor. Ele sorriu levemente, mas a dor era evidente. Não, sou mais tão jovem quanto costumava ser. Você tem 32 anos, Caelith. Não é exatamente velho. Me sinto velho. Ele olhou para ela e pela primeira vez suas defesas pareciam mais baixas, especialmente depois de tudo que perdi. Catherine se sentou ao lado dele, seus ombros se tocando. O contato era simples, mas carregado de significado. Você não perdeu tudo, ainda tem Erindor. E, ela hesitou, ainda me tem? Caelith virou a cabeça, seus rostos perigosamente próximos. A luz da lua fazia os cabelos prateados de Catherine brilharem como prata líquida. Os olhos violeta o estudavam com uma intensidade que o deixava sem ar. Catherine, ele parou, as palavras presas na garganta. Eu não sei como fazer isso, como deixar alguém entrar de novo. Então não pense. Ela ergueu a mão, tocando suavemente a cicatriz em forma de lua crescente no rosto dele. Apenas sinta. O toque dela era como fogo e gelo ao mesmo tempo. Caelith fechou os olhos, permitindo-se, pela primeira vez em anos, apenas sentir. Sentir a dor, a perda, o medo. E por baixo de tudo isso, algo que ele enterrara há muito tempo: esperança. Quando abriu os olhos novamente, Catherine estava ainda mais perto. Seus lábios separados, a respiração acelerada. A marca no peito de ambos pulsava agora, brilhando através das roupas. Catherine, apenas sinta, Caelith. Ele inclinou a cabeça, fechando a distância entre eles. Podia sentir o hálito dela no rosto, o calor emanando de seu corpo. Seus lábios estavam a milímetros de se tocarem quando... Caelith, eles estão subindo. O grito de Erindor os separou violentamente. Caelith se levantou de um salto, vendo dezenas de lobos emergindo da ravina abaixo, escalando com velocidade sobrenatural. E liderando-os, com um sorriso cruel no rosto, estava Malachai Draven, seus olhos amarelos brilhando com fome de sangue. Caelith avaliou a situação em segundos. Eles estavam em desvantagem, numérica absurda, exaustos da escalada, e o templo ainda estava longe. Lutar seria suicídio, mas render-se não era uma opção.
Corram para o templo. Eu vou segurá-los. Você enlouqueceu? Catherine o agarrou pelo braço. São pelo menos 20 lobos, e eu sou um alfa. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos seus olhos. Confie em mim. Vá. Antes que ela pudesse protestar, Caelite a empurrou na direção de Liora e Erindor. Levem-na daqui. Agora! Erindor hesitou por apenas um segundo antes de puxar Catherine. Liora a segurou do outro lado e juntos começaram a subir o último trecho até o templo. Catherine gritou o nome de Caelith, mas o som se perdeu enquanto eles a arrastavam para longe. Caelith se virou para encarar os invasores. Malachai Draven era o primeiro a alcançar o platô, seguido por sua matilha. O traidor era alto, musculoso, com cabelos loiros cortados curtos e uma cicatriz que cortava seu rosto do olho esquerdo até a mandíbula. Seus olhos amarelos brilhavam com malícia. Caelith Veyron, o grande rei Alfa. Malachai sorriu, revelando dentes afiados. Olhe como caiu. Sozinho, ferido, perseguido como um animal comum. Pelo menos não sou um traidor covarde que ataca pelas costas. O sorriso de Malachai se alargou. Covarde? Eu prefiro o termo estratégico. Você sempre foi cego demais para ver o que acontecia bem debaixo do seu nariz. Você matou inocentes, crianças, anciãos, pessoas que confiavam em você. Sacrifícios necessários. Malachai deu de ombros, como se estivesse discutindo o clima. Seu reinado estava ultrapassado, Caelith. Você era fraco, sentimental, não tinha o que era preciso para liderar na nova era. E você tem liderança baseada em traição e sangue, liderança baseada em poder, algo que você perdeu no momento em que deixou seus sentimentos por aquela ômega te enfraquecerem. Caelith rosnou, a forma do lobo pressionando sob sua pele. Não ouse falar dela. Oh, toquei num nervo sensível, Malachai riu. Todos sabiam, Caelith. Todos viam como você olhava para Catherine Aldara. Como você se distraía quando ela estava por perto. Foi patético. Um alfa não pode se dar ao luxo de ter fraquezas. E você é cheio delas. Se você acha que eu sou fraco, então enfrente-me sozinho. Deixe seus cães de guarda assistirem. Malachai considerou a provocação. Então acenou para sua matilha recuar alguns passos. Muito bem. Vou me divertir destruindo você pessoalmente. Os dois alfas começaram a circular um ao outro. Caelith sentia cada músculo tenso, cada sentido aguçado. A marca no peito queimava, pulsando com urgência. Era como se Catherine estivesse ali com ele, dando-lhe força. Malachai atacou primeiro, rápido e brutal. Caelith desviou, revidando com um golpe que acertou as costelas do traidor. Eles trocaram uma série de golpes violentos, garras e dentes rasgando carne. Mas Caelith estava cansado. A escalada, a falta de sono, o peso emocional de tudo que acontecera nas últimas horas cobravam seu preço. Malachai percebeu e intensificou o ataque. Um golpe certeiro jogou Caelith contra a rocha. Ele sentiu costelas quebrarem, o gosto de sangue enchendo sua boca. Tentou se levantar, mas Malachai o chutou novamente. Patético. O grande Caelith Veyron, derrotado tão facilmente, Malachai fez um sinal e 3 lobos da matilha avançaram. Prendam-no. Vamos usar o querido ex-alfa como isca para trazer a ômega até nós. Ela nunca vai deixá-lo morrer. Mãos fortes agarraram Caelith, arrastando-o. Ele lutou, mas estava fraco demais. Através da névoa de dor, viu Malachai olhando para o topo da montanha, onde o templo brilhava sob a luz da lua. Quanto tempo até ela voltar para salvá-lo? Você acha? Malachai se virou para Caelith, o sorriso cruel de volta. 1 hora? 2? Não importa. Quando ela vier, vou matá-la na sua frente. E então vou tomar a chave da lua para mim. Caelith tentou falar, mas apenas sangue saiu de sua boca. A escuridão começava a puxá-lo. Mas antes que perdesse a consciência completamente, ouviu algo que fez seu sangue gelar. Um dos lobos da matilha sussurrou para Malachai, pensando que Caelith não podia ouvir. Senhor, ela está grávida, a ômega. Conseguimos confirmar através do rastro de cheiro. Poucos dias apenas.
mas o vínculo de pares destinados já está gerando vida. Kaelit sentiu o mundo desmoronar ao seu redor enquanto a escuridão finalmente o engolia. Catherine sentiu o momento exato em que Kaelit perdeu a consciência. A marca no peito dela queimou como fogo vivo, enviando ondas de dor que a fizeram cambalear. Ela gritou, agarrando o peito, e Liora a segurou antes que caísse. Catherine, o que está acontecendo? Ele está ferido, muito ferido. Ela ofegava, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu posso sentir o vínculo, mesmo incompleto. Eu posso sentir a dor dele. Erindor olhou para trás, vendo as luzes de tochas no platô onde deixaram Kaelit. Eles o capturaram. Temos que voltar. Não! Catherine limpou as lágrimas com raiva. É exatamente isso que Malachai quer. Ele vai usar Kaelit como isca. E você vai simplesmente deixá-lo lá? Eu não disse isso. Catherine endireitou os ombros, a determinação substituindo o desespero. Mas se formos agora sem plano, vamos morrer todos. Precisamos chegar ao templo primeiro. Liora franziu a testa. Por quê? O que há no templo que pode nos ajudar? Catherine tocou a chave da lua através da blusa. Poder. O templo amplifica a magia da chave. Mesmo sem o vínculo completo, posso usar uma fração do poder para nos dar vantagem. Mas você disse que usar a chave sem aceitar o vínculo é mortal. Para Kaelit, sim. Para mim, ela fez uma pausa. Eu sou o Ômega. Minha conexão com a magia ancestral é diferente. Posso canalizar o poder brevemente, sem morrer, mas vai me custar. Que tipo de custo? Erindor perguntou, desconfiado. Catherine não respondeu, apenas começou a subir novamente. Os outros a seguiram, sabendo que não havia tempo para mais perguntas. O templo surgia diante deles, uma estrutura antiga de pedra branca que brilhava sob a luz lunar. Símbolos antigos estavam gravados nas paredes, pulsando com energia latente. Uma grande porta de madeira entalhada guardava a entrada. Catherine colocou a mão na porta e os símbolos brilharam mais intensamente. A porta se abriu com um gemido profundo, revelando um salão circular. No centro, havia um altar de pedra com inscrições na língua antiga dos primeiros lobos. Fiquem de guarda. Catherine caminhou até o altar. Isso vai levar alguns minutos. Minutos que não temos. Liora apontou para o vale abaixo. Eles estão subindo. Malachai deve ter percebido que viemos para cá. Catherine ignorou o comentário, focando toda a sua atenção na chave da lua. Ela a segurou com ambas as mãos, fechou os olhos e começou a recitar palavras em uma língua que nem Erindor reconhecia. O templo inteiro começou a vibrar. A luz da lua penetrou pelo teto aberto, convergindo diretamente sobre Catherine. A chave brilhou tão intensamente que Liora teve que desviar os olhos. Catherine sentiu o poder fluir através dela, ardente e incontrolável. Sua mente foi inundada com visões. Kaelit acorrentado, sangrando, mas vivo. Malachai e sua matilha cercando o templo. E algo mais, algo que a fez ofegar. A vida crescendo dentro dela. Minúscula, frágil, mas inegavelmente real. Não, ela sussurrou, uma mão indo instintivamente para o abdômen. Não agora. Mas não havia tempo para processar a revelação. Os uivos estavam mais próximos agora. Malachai chegaria em minutos. Catherine abriu os olhos e eles brilhavam com luz prateada pura. Ela segurou a chave e sentiu o poder se estabilizar dentro dela. Não era completo, não 100. Kaelit, mas seria suficiente. Eles chegaram. Erindor estava na entrada, observando dezenas de lobos cercando o templo. Catherine, seja lá o que você está fazendo, faça rápido. Já terminei. Ela se juntou a eles e ambos recuaram ao ver seus olhos brilhantes. Vamos buscar Kaelit. Como? Estamos cercados. Catherine ergueu a chave da lua e ondas de energia prateada emanaram dela, formando uma barreira protetora ao redor dos três. Confiem em mim. Ela saiu do templo, caminhando diretamente em direção à matilha. Os lobos rosnaram, mas nenhum se atreveu a atacar quando viram a barreira de luz. Malachai emergiu da escuridão, arrastando Kaelit inconsciente pelo braço. O rei Alfa estava coberto de sangue, correntes mágicas suprimindo seus poderes. Catherine Aldara. Malachai sorriu.
Que pontual! Eu sabia que você não resistiria a resgatar seu amado. Solte-o. Ou o quê? Você vai me matar com sua mágica de feira? Ele chutou Kaelit, fazendo o corpo inerte rolar. Essa chave não vale nada sem o vínculo completo. Você está blefando. Catherine deu mais um passo à frente, a voz calma, mas carregada de poder. Última chance, Malachai. Solte-o e deixe-nos ir. Ou descubra o que uma ômega furiosa pode fazer mesmo com poder incompleto. Malachai riu, então fez um sinal. Toda a matilha atacou de uma vez, 20 lobos transformados convergindo sobre Catherine. Ela ergueu a chave da lua, gritando palavras de poder. Uma explosão de luz prateada varreu o templo, jogando os atacantes para trás. Mas o esforço foi demais. Catherine sentiu algo se romper dentro dela, sangue escorrendo do nariz. Ela cambaleou, a barreira vacilando. Os lobos se recuperaram, preparando-se para um segundo ataque. E foi então que Catherine percebeu. Eles estavam completamente cercados, sem saída, e ela acabara de gastar quase todo o poder que tinha. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Catherine caiu de joelhos, a respiração pesada, sangue escorrendo do nariz e dos cantos dos olhos. A chave da lua ainda brilhava fracamente em seu pescoço, mas o poder havia se esgotado quase completamente. Ao seu redor, os lobos de Malachai se recuperavam do ataque, rosnar baixo enchendo o ar. Liora se posicionou na frente de Catherine, adagas em punho. Você vai ter que passar por cima de mim primeiro. Erindor se juntou a ela, assumindo postura defensiva. E de mim, Malachai riu, um som gutural e cruel, que tocante, mas inútil. Ele ergueu a mão, pronto para ordenar o ataque final. Foi então que Kaelit se moveu. Mesmo acorrentado, mesmo sangrando e quebrado, o rei Alfa não estava inconsciente. Ele esperara pelo momento certo. Com um rugido que ecoou pela montanha inteira, Kaelit arrebentou as correntes mágicas através de pura força de vontade, a marca no peito explodindo em luz. O vínculo de pares destinados, mesmo incompleto, respondera ao desespero de Catherine, dando-lhe força renovada. Kaelit se transformou em meio ao movimento, o lobo negro massivo emergindo num piscar de olhos. Ele pulou em Malachai, derrubando o traidor antes que pudesse reagir. Os dois alfas rolaram pelo chão numa explosão de garras e dentes. "Recuem!" A voz de Kaelit trovejou, mesmo na forma de lobo. "Catherine, saia daqui!" Mas Catherine não se moveu. Em vez disso, ela se forçou a ficar de pé, ignorando a dor lancinante em cada nervo. A mão foi para o abdômen, protegendo instintivamente a vida que crescia ali. "Não!" ela gritou. "Não sem você!" Malachai aproveitou a distração de Kaelit para jogá-lo contra uma rocha. O rei Alfa bateu com força, voltando à forma humana, tossindo sangue. Como sentimental, Malachai limpou o sangue da boca, os olhos amarelos fixos em Catherine. "Mas agora estou curioso. Por que você arriscaria tudo por ele? Ele te abandonou, te deixou sofrer sozinha por 3 anos. O que ele tem que vale sua vida?" Catherine segurou a chave da lua, os olhos violeta encontrando os de Kaelith através da distância. "Ele tem meu coração. Sempre teve. E agora?" Ela hesitou, sabendo que o que ia dizer mudaria tudo. "Agora ele tem algo mais." Kaelit franziu a testa, sem entender. Mas Malachai sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Ah, sim, a cria. Meus lobos já detectaram o cheiro. Parabéns, Kaelit. Você vai ser pai. Pena que não viverá para conhecer o filho." O mundo parou. Kaelit olhou para Catherine, os olhos arregalados em choque absoluto. "Você está grávida?" Catherine assentiu lentamente, lágrimas escorrendo. O vínculo de pares destinados começou a se formar, mesmo sem nossa aceitação consciente. "Na noite em que você chegou à cabana, quando nossas marcas começaram a brilhar, ela colocou a mão no peito. Foi o suficiente para criar vida. Por que não me contou?" "Porque eu descobri há menos de 1 hora." Catherine gritou, a emoção finalmente transbordando. "No templo, quando canalizei o poder da chave, vi tudo, Kaelit. Vi nossa criança, vi o futuro que poderíamos ter. E vi o que vai acontecer se não completarmos o vínculo agora." "O quê?"
Kaelit se forçou a ficar de pé, cambaleando até ela. O que você viu? Catherine olhou para Malachai, então de volta para Kaelit. Vi que completar o vínculo não apenas nos dará poder para derrotar Malachai, vai despertar algo maior, algo antigo. A chave da lua é mais do que um artefato para restaurar alcateias. É uma ponte entre o mundo mortal e o espiritual. E quando dois pares destinados a aceitam juntos, eles se tornam algo mais. Erindor completou, a voz cheia de admiração e medo. Eu li sobre isso nos textos antigos. Vocês se tornariam os primeiros, alfas ancestrais com poder para criar ou destruir alcateias inteiras. Exatamente, Catherine confirmou. Mas há um preço. Uma vez que nos tornamos os primeiros, nosso destino fica ligado a todos os lobisomens. Se falharmos, se deixarmos a escuridão nos corromper, todas as alcateias sofrerão. O peso de cada decisão, cada escolha, afetará milhares de vidas. Kaelit passou a mão pelos cabelos, a revelação pesando sobre ele como montanhas. Então você está dizendo que se aceitarmos o vínculo, não apenas reconstruiremos minha alcateia, nos tornaremos responsáveis por todas elas? Sim, e se recusarmos? Catherine olhou para Malachai, que assistia tudo com interesse mórbido. Então ele vence. A chave será corrompida, e nossa criança. Sua voz falhou. Nossa criança nascerá marcada pela rejeição do destino. Carregará a maldição de pais que recusaram seu propósito. O silêncio que se seguiu era absoluto. Até mesmo a matilha de Malachai parecia conter a respiração. Kaelit olhou para Catherine, realmente olhou. Viu a mulher que salvara sua vida anos atrás. Viu a força, a coragem, a determinação e viu algo mais. Viu um futuro com ela, com seu filho, com uma alcateia não construída sobre medo e poder, mas sobre amor e propósito. Catherine, ele estendeu a mão. Eu tenho medo de falhar, de não ser bom o suficiente, de decepcionar você e nossa criança, mas tenho mais medo de viver sem vocês. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Catherine agora. Você aceita? Aceita o vínculo, o peso, o destino? Eu aceito tudo, inclusive você. Ela colocou a mão na dele, e o mundo explodiu em luz. A marca nos peitos de ambos brilhou tão intensamente que a noite se transformou em dia. A chave da lua levitou entre eles, girando, pulsando com poder ancestral. Ondas de energia prateada e dourada emanaram do casal, varrendo tudo ao redor. Os lobos de Malachai uivaram de dor quando a luz os tocou, forçando-os a recuar. Até mesmo o próprio Malachai teve que proteger os olhos. Catherine e Kaelit não sentiam mais dor. Sentiam apenas um ao outro. Sentiam a força fluindo entre eles, amplificando, crescendo, transformando-se em algo transcendente. Quando a luz finalmente diminuiu, eles ainda estavam de mãos dadas. Mas algo fundamental havia mudado. Os olhos de Kaelit agora brilhavam com luz dourada, os de Catherine com prata pura. As marcas em seus peitos não eram mais simples símbolos, mas intrincados padrões que cobriam seus braços e pescoços, brilhando suavemente. Eles eram os primeiros. Malachai recuou, o medo finalmente substituindo a arrogância. Isso é impossível. Nada é impossível quando o destino está ao nosso lado. Kaelit e Catherine falaram em uníssono, suas vozes ecoando com poder. Mas antes que pudessem se mover contra Malachai, o traidor sorriu, um último sorriso venenoso. Vocês podem ter se tornado os primeiros, mas esqueceram de algo crucial. Ele ergueu um cristal escuro. Eu tenho a pedra da corrupção, e com ela posso destruir tudo que vocês amam, começando com a alcateia que vocês juraram proteger. A pedra da corrupção pulsava com energia negra e viscosa na mão de Malachai. O artefato era o oposto da chave da lua, capaz de envenenar vínculos, destruir alcateias e corromper até mesmo os primeiros. Kaelit deu um passo à frente, protegendo Catherine instintivamente. Onde conseguiu isso? Digamos que eu tenho aliados poderosos, aliados que também querem ver a ordem antiga destruída. Malachai acariciou a pedra escura. Esta belezinha pode desfazer tudo que vocês acabaram de criar. Pode matar a criança no ventre dela.
pode transformar seu vínculo sagrado em ódio puro. Catherine sentiu o sangue gelar. Ela colocou as mãos protetoras sobre o abdômen. Você não ousaria, não? Malachai ergueu a pedra. Vejamos, energia negra disparou da pedra, mas antes que atingisse Catherine, Erindor se jogou na frente, recebendo o impacto em cheio. O conselheiro gritou, caindo de joelhos enquanto veias escuras se espalhavam por sua pele. Eri Swendor! Caelite correu para o amigo. O conselheiro ruivo tossia sangue, os olhos verdes se tornando opacos. Caelite, eu... Ele agarrou a mão do Alfa. Desculpe, eu não tive escolha. Do que está falando? Erindor sorriu amargamente, lágrimas escorrendo. Fui eu. Eu contei a Malachai sobre os planos da Alcateia, sobre as defesas, sobre tudo. Ele soluçou. Eles tinham minha irmã. Ameaçaram matá-la se eu não cooperasse. O mundo de Caelite desmoronou pela segunda vez naquela noite. Seu melhor amigo, seu conselheiro mais confiável, o traíra, causara o massacre de toda a Alcateia. Você matou todos eles. Eu não queria, Erindor chorou, mas era minha irmã, Caelite, minha única família. Eu pensei que apenas daria informações, que Malachai apenas tomaria o território. Não sabia que ele planejava o massacre. Catherine colocou a mão no ombro de Caelite, sentindo a tempestade de emoções através do vínculo. Caelite, a corrupção está matando-o. Precisamos decidir rápido. Malachai riu. Que dilema delicioso. Salvar o traidor que destruiu tudo ou deixá-lo morrer e carregar esse peso para sempre? Caelite olhou para Erindor, para o homem que fora seu irmão por 20 anos. Via o arrependimento genuíno, o sofrimento, a culpa esmagadora. Via também o garoto que conhecera 2 décadas atrás, que jurara lealdade com sangue e honra. Catherine, você pode salvá-lo? Posso, mas vai custar energia que precisaremos para enfrentar Malachai. Salve-o. Catherine não discutiu. Ela se ajoelhou ao lado de Erindor, colocando as mãos sobre seu peito. Luz prateada fluiu dela para ele, purificando a corrupção lentamente. Era doloroso, exaustivo, mas necessário. Enquanto Catherine trabalhava, Malachai fez um movimento sutil com a mão. 3 lobos de sua matilha se separaram do grupo, circulando por trás. Liora percebeu tarde demais. Catherine, cuidado! Os lobos atacaram simultaneamente. Caelite conseguiu derrubar 2, mas o terceiro agarrou Catherine pelas costas, arrastando-a para longe de Erindor. A conexão de cura se rompeu violentamente, fazendo Catherine gritar de dor. A luz prateada que envolvia Erindor vacilou, mas não desapareceu completamente. Catherine conseguira estabilizá-lo o suficiente para mantê-lo vivo, embora ainda frágil. Não, Caelite rugiu, correndo atrás dela. Mas Malachai estava preparado. Ele ergueu a pedra da corrupção novamente, criando uma barreira de energia negra entre Caelite e Catherine. Agora chegamos à parte interessante. Malachai caminhou até Catherine, que lutava inútil contra o lobo que a segurava. Vocês se tornaram os primeiros, poderosos, nobres, mas ainda tem uma fraqueza fundamental. Ele tocou o abdômen de Catherine com a ponta dos dedos e ela gritou quando energia negra pulsou ali. A criança, tão frágil, tão vulnerável. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Caelite socou a barreira com força desesperada, mas ela não se movia. Malachai, eu juro que vou te matar. Não, não vai, porque se tentar me atacar, eu mato a criança primeiro. Malachai sorriu friamente. Então aqui está a minha oferta. Você renuncia ao título de primeiro. Você quebra o vínculo. Você me entrega a chave da lua e desaparece para sempre. E em troca, eu deixo Catherine e a criança viverem. Não faça isso, Caelite, Catherine gritou. Ele está mentindo. Ele vai nos matar de qualquer forma. Ela tem razão, é claro. Malachai admitiu casualmente. Mas pelo menos assim, você terá alguns minutos preciosos com ela antes do fim. Não é melhor do que morrer separados? Caelite olhou para Catherine, para a mulher que carregava seu filho, para seu par destinado. Através do vínculo, ele sentia o medo dela, mas também a força inabalável. Ela negava com a cabeça, implorando silenciosamente para ele não ceder. Mas Caelite já tomara sua decisão. Está bem,
Ele baixou as mãos. Eu aceito. Kaelit, não. Catherine, eu te amo. Ele falou através da barreira, os olhos dourados fixos nos violeta dela. E eu vou proteger vocês, não importa o preço. Ele começou a recitar as palavras antigas, as palavras que quebrariam o vínculo de primeiros. A marca em seu peito começou a desaparecer, a luz dourada se apagando lentamente. Catherine sentiu o vínculo se desfazer. Sentiu a conexão sendo cortada como uma faca no coração. Ela gritou, não de dor física, mas de perda absoluta. Quando Kaelit terminou, ele caiu de joelhos, apenas um alfa comum novamente. Ele arrancou a chave da lua do pescoço de Catherine através da barreira e a jogou aos pés de Malachai. Pronto, agora deixe-a ir. Malachai pegou a chave, sorrindo vitorioso. Que nobre, que patético. Ele fez um sinal e o lobo arrastou Catherine para uma jaula de prata preparada anteriormente. Mas eu menti. A jaula se fechou com Catherine dentro. A prata queimava sua pele, suprimindo qualquer poder que ainda tivesse. Kaelit tentou se levantar, mas Malachai o chutou de volta ao chão. Você realmente achou que eu cumpriria minha palavra? Ele pisou na cabeça de Kaelit, forçando-o contra a pedra. Vou manter Catherine viva apenas o suficiente para dar à luz. Então, matarei vocês dois e criarei a criança como minha. Um primeiro sem vínculos, sem moral, moldado para me servir. Kaelit viu Catherine na jaula, viu as lágrimas escorrendo, viu o desespero em seus olhos. E pela primeira vez em sua vida, o grande Kaelit Veyron acreditou que havia perdido tudo para sempre. Kaelit estava no chão, derrotado, sem poder, sem esperança. Malachai ria acima dele, segurando a chave da lua como troféu. Catherine gritava dentro da jaula de prata, impotente. Tudo estava perdido. Mas então, algo aconteceu. A marca no peito de Kaelit, que deveria ter desaparecido completamente, começou a pulsar novamente. Fraca no início, mas crescendo em intensidade. Ele olhou para baixo, confuso, e viu a luz dourada retornando. Do outro lado do campo de batalha, a marca de Catherine brilhava também, mesmo através da jaula de prata. Impossível. Malachai recuou um passo. Eu vi você quebrar o vínculo. Uma voz fraca respondeu. Erindor, ainda vivo apesar da corrupção, arrastou-se pelo chão. Você não entende? Ele tossiu sangue, mas sorriu. O vínculo de pares destinados não pode ser quebrado por escolha consciente, apenas pela morte. Kaelit tentou, mas o amor deles é maior que qualquer ritual. E a criança? Catherine falou, tocando o abdômen mesmo através da dor. Ela é a ponte. Ela mantém o vínculo vivo mesmo quando tentamos destruí-lo. Kaelit sentiu o poder retornando, mais forte do que antes. Não era apenas o poder dos primeiros, era algo mais profundo, mais puro. Era amor transformado em força. Ele se levantou, os olhos dourados agora ardendo como sóis. Malachai, você cometeu um erro fatal. Achou que poder vinha de dominação, de medo, de controle. Mas o verdadeiro poder vem de algo que você nunca entendeu. E o que seria? Malachai ergueu a pedra da corrupção, preparado, sacrifício. Kaelit explodiu em movimento, transformando-se no lobo negro massivo. Mas desta vez, a forma era diferente. Marcas douradas brilhavam em sua pele, padrões ancestrais de poder. Ele era maior, mais rápido, mais forte. Malachai disparou energia negra da pedra, mas Kaelit a desviou, as marcas absorvendo e purificando a corrupção. Ele atingiu Malachai em cheio, derrubando-o e fazendo a pedra da corrupção voar. A matilha de Malachai tentou intervir, mas Liora, recuperada e furiosa, se colocou no caminho. Vocês vão ter que passar por mim primeiro. Erindor, mesmo ferido, se arrastou e pegou a pedra da corrupção antes que qualquer lobo pudesse alcançá-la. Kaelit, ele gritou, a pedra, use-a contra ele. Kaelit, na forma de lobo, pegou a pedra com a boca. A corrupção tentou envenenar-lhe, mas as marcas de primeiro a purificaram instantaneamente, transformando o negro em branco puro. Malachai se levantou, sangrando, os olhos amarelos arregalados de medo. Não, você não pode. Mas Kaelit podia. Ele canalizou toda a energia purificada através da pedra diretamente para Malachai.
O traidor gritou quando séculos de corrupção, mentiras e traições foram arrancados de sua alma à força. Quando terminou, Malachai caiu de joelhos, não mais um alfa poderoso, mas apenas um lobo comum, quebrado e vencido. Caelith voltou à forma humana, virando-se para a jaula onde Catherine estava presa. Ele arrancou as barras de prata com as mãos nuas, ignorando a queimadura, e a puxou para fora. Catherine se jogou em seus braços, e eles se beijaram, finalmente, completamente, sem barreiras ou interrupções. O vínculo explodiu em luz ao redor deles, completo e absoluto. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu achei que tinha perdido você, Caelith sussurrou, tocando o rosto dela. Nunca. Catherine sorriu através das lágrimas. Você está preso a mim para sempre, Caelith Veyron. Não há lugar onde eu prefira estar. A chave da lua, ainda no chão, começou a brilhar intensamente. Ela levitou, girando entre eles, e então se dividiu em 2 pedaços. Um entrou no peito de Caelith, o outro no de Catherine, fundindo-se com suas marcas de primeiros. Imagens inundaram suas mentes. Eles viram alcateias espalhadas por todo o continente, dezenas delas, todas fracas e divididas. Viram o propósito dos primeiros. Não governar através do medo, mas unir através do amor e da sabedoria. Viram também o futuro de sua filha. Sim, uma menina, com cabelos negros do pai e olhos violeta da mãe, destinada a ser a próxima guardiã da paz entre as alcateias. Quando as visões terminaram, Caelith olhou ao redor. A matilha de Malachai estava dispersa, os lobos fugindo para as montanhas. Liora estava de pé, sangrenta mas viva, e Erindor. Caelith foi até o amigo, ajoelhando-se ao lado dele. O conselheiro respirava com dificuldade, a corrupção, finalmente, o consumindo. Erindor, eu posso curar você. Posso. Não. O ruivo sorriu fracamente. Algumas coisas não podem ser curadas, meu amigo. Apenas perdoadas. Você está perdoado. Sempre esteve. Lágrimas escorreram dos olhos verdes de Erindor. Obrigado. E desculpe por tudo. Ele olhou para Catherine. Cuide dele. Ele finge ser forte, mas precisa de você. Eu sei. Catherine segurou a mão de Erindor. E vou cuidar. Erindor fechou os olhos pela última vez, um sorriso de paz no rosto. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Caelith e Catherine retornaram ao território de Erindor, não para governar com punho de ferro, mas para criar algo novo. Uma alcateia baseada em escolha, não obrigação, em amor, não medo. Lobos de várias alcateias começaram a chegar, atraídos pelo chamado dos primeiros. Entre eles estava a irmã de Erindor, Selene, que chorou por dias ao saber do sacrifício do irmão. Malachai foi julgado publicamente. Catherine propôs não a execução, mas o exílio permanente, a remoção de todos os seus poderes de alfa. Caelith concordou. Alguns crimes mereciam morte, mas outros mereciam algo pior: viver com as consequências. 9 meses depois, sob a luz da lua cheia, Catherine deu à luz uma menina saudável. Eles a nomearam Erina, em homenagem ao amigo que sacrificou tudo para salvá-los. Caelith segurou a filha nos braços, maravilhado com a pequena vida que criara com Catherine. Os olhos violeta da bebê o estudavam com curiosidade. Ela é perfeita, ele sussurrou. Assim como você. Catherine encostou a cabeça no ombro dele. Assim como nós. Liora entrou no quarto, sorrindo. A nova alcateia está se reunindo lá fora. Querem ver os primeiros e a herdeira. Caelith olhou pela janela, vendo dezenas de lobos reunidos pacificamente. Diferentes alcateias, diferentes territórios, unidos por um propósito comum. Estamos prontos. Ele entregou Erina para Catherine, ajudando-a a se levantar. Juntos, eles saíram para receber sua alcateia. Não mais como rei e súdita, mas como iguais, como parceiros. Como pares destinados que provaram que o amor, mesmo proibido e improvável, poderia conquistar tudo. E quando a lua brilhou sobre eles, 3 marcas brilharam em resposta: a de Caelith, a de Catherine e a pequena marca prateada que já começava a aparecer no peito de Erina. O legado dos primeiros estava apenas começando.
Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.